O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos vivendo o mês de setembro, o mês da Bíblia. Palavra de Deus ali ocupando o lugar de destaque, palavra de Deus que nós ouvimos, palavra de Deus que orienta, ilumina a nossa caminhada. E, sobretudo, o Evangelho de hoje nos fala sobre o caminho escolhido por Jesus e o caminho indicado por Jesus aos seus discípulos, portanto, a todos nós também. Mas voltemos um pouquinho à primeira leitura. Ouvimos o profeta Isaías, que nos fala sobre o servo de Javé. Os judeus esperavam que o Messias fosse um rei poderoso, que iria resolver todos os problemas do povo naquele momento. Nunca imaginaram um Messias que fosse humilde, que iria passar por provações, por sofrimentos. Isaías fala de um servo, não sabemos o nome desse servo, é um servo anônimo, que é perseguido, sofre muito, mas se mantém firme na missão. Ele não desiste, mesmo diante das provações, pois sabe que Deus está ao seu lado, por isso não desiste da missão. O servo que anuncia, o servo que fala
a palavra que Deus quer. E os primeiros cristãos viram nesse servo sofredor a figura de Jesus. Jesus passou por provações, por dificuldades, mas Jesus cumpriu a sua missão, porque sabia que Deus estava sempre ao seu lado. O Pai nunca o abandonaria. Na segunda leitura nós ouvimos a carta de Tiago. Tiago lembra que o seguimento de Jesus se realiza com gestos concretos, com atitudes no dia a dia. Amor, partilha, serviço, solidariedade, bondade, gestos concretos em favor do próximo. E no texto nós ouvimos, Tiago diz: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? Dizer que tem fé é simples, mas a fé não é vivida nos lábios, né? É nas práticas, nas atitudes do dia a dia. A fé sem obras não tem sentido, né? Dizer eu tenho fé, eu acredito, mas quais são as minhas obras? Quais são os meus gestos do dia a dia? Como é que eu lido com as pessoas? A fé se manifesta, portanto, em atitudes, em gestos concretos. O evangelho que nós ouvimos hoje, segundo Marcos, nos fala de Jesus, que está a caminho de Jerusalém, e quer saber se sua mensagem está sendo compreendida pelas pessoas. Então ele pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Muitos veem em Jesus um homem bom, generoso. Outros veem um mestre que ensina. Outros veem em Jesus um líder, uma pessoa decidida, que tem liderança e sempre preocupado em construir um mundo mais justo, mais fraterno. Isso é o que se pensava a respeito de Jesus. Aí fica a pergunta: quem é Jesus para nós? Para mim, para você? Quem é Jesus? Que imagem nós temos de Jesus? Jesus pergunta aos discípulos: e vós? Quem dizeis que eu sou? Ou seja, outros que não estão tão perto de mim têm sua maneira de enxergar quem sou eu. Mas para vocês que convivem comigo, vocês que me acompanham, quem sou eu? Mas o importante não é saber o que se fala de Jesus, mas o importante é termos um encontro pessoal com Jesus. O importante é nossa profissão de fé, como aconteceu com Pedro. Pedro se antecipa e responde diretamente a Jesus: tu és o Messias. Claro que naquele momento, quando Pedro diz tu és o Messias, talvez ele não tivesse toda a compreensão de quem é o Messias. Pedro talvez imaginasse o Messias como a maioria do povo pensava. O Messias que viria para acabar com os adversários, expulsar todos os inimigos e garantir uma vida boa, uma vida nova para o povo que estava sofrendo.
Talvez Pedro pensasse assim também. Talvez não tivesse aquela visão clara de que o Messias é o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar, que passaria por provações, que abraçaria a cruz para salvar. Talvez não tivesse a clareza toda, mas ele diz: tu és o Messias. Se aceitamos estar com Jesus, ser discípulos dele, aos poucos vamos conhecendo melhor quem é Jesus. Eu dizia na missa de ontem, né? Quando os jovens começam a namorar, né? É um tempo de conhecimento. Um vai conhecendo o outro na medida que vão se relacionando, convivendo, conversando, aprofundando diálogos. Um vai conhecendo mais quem é o outro, né? E quando um conhece o outro de fato, o amor se fortalece e vem o casamento, né? E mesmo assim, às vezes depois de um longo tempo de conhecimento, às vezes o casamento não dá certo, por falha de um ou de outro, né? Na medida que nós nos aproximamos de Jesus, nós conhecemos Jesus. E quem conhece Jesus, ama como Jesus. Cristo continua convidando discípulos para segui-lo. As condições são as mesmas de quando Jesus chamou os apóstolos, por exemplo, né? Deixaram tudo para seguir Jesus. E as condições são as mesmas: renúncia e cruz. Não tem outro jeito. Para ser discípulo de Jesus, de modo autêntico e verdadeiro, a pessoa tem que renunciar tantas coisas, né? E a cruz que faz parte do caminho. É claro que ninguém de nós, nenhum ser humano deve ser aquela pessoa que busca a cruz, né? Eu quero sofrer, eu preciso sofrer. Não. Jesus não buscou a cruz foi consequência da vida e da entrega dele. E também para nós. Ninguém busca a cruz pelo prazer do sofrimento. A cruz faz parte da nossa caminhada. E se queremos ser discípulos de Jesus, não podemos negar a cruz, de jeito nenhum. Sem a cruz, é impossível entender quem é Jesus e o que significa seguir Jesus de verdade. Porque dizer eu sou cristão, quando tudo vai bem, quando tem saúde, tem emprego, quando tem família unida, quando as coisas estão bem, tranquilas, aí é simples, né? Mas quando vêm as provações, quando vêm as dificuldades, quando vêm os conflitos, né? Aí sim que nós manifestamos que somos seguidores de Jesus, que somos discípulos de Jesus. E o que significa a cruz em nossa vida? Alguns poderiam pensar, é uma desgraça, a cruz é uma desgraça. Outros, a cruz é um sinal de libertação e salvação. Jesus deu a vida na cruz para nos salvar. Qual nossa atitude diante da cruz? Tomamos a cruz com humildade e aceitação? Ou tentamos fugir das provações? Renunciamos a nós mesmos em favor dos outros?
Ou somos nós a cruz para os outros? É preciso pensar bem, porque às vezes, pelas nossas atitudes, pelas nossas teimosias, nós acabamos sendo cruz na vida dos outros. Então, somos chamados a ser seguidores de Cristo. Nós carregamos a cruz toda vez que sacrificamos a nós mesmos para praticar o bem e fazer alguém feliz. Repito, nós carregamos a cruz toda vez que sacrificamos a nós mesmos para praticar o bem e fazer alguém feliz. De novo, sofrer não é uma busca. Ninguém deve buscar o sofrimento. Ninguém deve ter prazer no sofrimento. Mas quando a cruz vem em nossa vida, nós devemos aceitá-la com amor, praticar o bem e fazer quem está ao nosso lado feliz. Esta é a nossa missão. Eu encerro com essa invocação que nós costumamos dizer sempre: nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Vamos repetir: nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo.